É, galera, que vacilo do Morumbis. O São Paulo sai ganhando de 2-0 do Alianza Lima. E o São Paulo, no segundo tempo, toma 2 gols do Alianza Lima. Inclusive, toma um golaço, inclusive, hein, galera? Que jogo foi esse? E o Zubeldia? O Zubeldia, na minha opinião, sim, ele conseguiu estragar o que ele tinha acertado no primeiro tempo. No segundo tempo, ele estragou, sim, as mexidas do Zubeldia. A gente vai comentar aqui. Ah, faltou peça, faltou elenco. Olha, tem alguns jogadores ali, se ele desse mais oportunidade, talvez não faltaria. Essas reposições não faltariam. Esse elenco, o elenco é curto? Sim, o elenco é curto, mas ele toma as opções erradas. O problema foi esse. Além de, meus amigos, não dá Caleri, Luciano. Gente, não dá. Esses dois jogadores, sinceramente, quem defendeu Caleri como titular hoje no São Paulo tá assistindo outro esporte. Tá assistindo outro jogo. Ah, lutador, vai lutar MMA, vai lutar o UFC, vai lutar luta livre, boxe, mas não futebol. O Caleri não joga futebol. O Caleri mal consegue parar em campo. Ele mal consegue dar uma finalização. Tá tirando espaço, sim, do Rian Francisco, que poderia ter mais oportunidade. Não tem. O Zubeldia não usa, não adianta. E detalhe também, tá, galera? Detalhe. A gente apoiou até o fim. A gente torce pro São Paulo, apoia até o fim. Ninguém vaiou. Mas no final do jogo, sim, a torcida vaiou o time. Lógico, ganhando de 2-0, gente. Um jogo ganho. Um jogo que o São Paulo poderia ter goleado a Alianza Lima. Aí chega no segundo tempo, com 15 minutos de jogo do segundo tempo, ele saca o Ferreirinha, que foi o melhor jogador do primeiro tempo e fez os 2 gols, inclusive, 2 belos gols do Ferreirinha. Ele fez uma jogada de linha de fundo, muito rápido, de driblando, deu aquele toquinho de bico ali por cima do goleiro. E o segundo gol dele, ele estava lá como centroavante, que é a função do Caleri, que você não encontra mais o Caleri dentro de campo. Ah, deve estar brigando, né? Deve estar em algum ringue por aí. Não é possível, gente. O nosso centroavante hoje como titular é uma piada. O cara não faz gol e a bola chega. Para quem dizer que a bola não chega, chega sim. Ele que não acerta a finalização, ele que não consegue acertar um passe, não consegue acertar uma tabela. O Caleri não merece ser mais titular. E eu pergunto para vocês, até quando isso, Zubeldia? Até quando esse jogador vai continuar como titular? Por que o André Silva tem que entrar faltando 8, 7 minutos? Por que o Rian Francisco não entra num jogo como esse que você vê que o Caleri não domina uma bola, é só de canela? Jogo de Libertadores, onde a gente torce, onde é diferente. São Paulo no primeiro tempo faz 2-0, galera. Chega pro segundo tempo, o problema é o Zubeldia quando ele começa a mexer. Rapaz, olha, o Zubeldia, essa comissão técnica dele, quando eles começam a fazer as substituições, sai de baixo. Galera, a gente vai falar mais do jogo aqui. Quero saber a opinião de vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Comentem aí o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam aí das substituições do Zubeldia. Assim, eu gostei da escalação, tá, gente? De verdade, eu já vou dizer para vocês que eu gostei da escalação, da forma como ele entrou. Ele entrou com essa escalação aqui, ó. Vou colocar o desenho aqui. Vamos lá, foi exatamente isso. Deixa eu ver se tá certo. Aí, ó. Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Marcos Antônio, Alisson, Lucas Ferreira, Luciano, Enzo Dias, Ferreirinha e Caleri. Eu gostei da escalação que ele entrou. Só que eu percebi durante o jogo que o Ferrarese não foi um terceiro zagueiro. O Ferrarese jogou como lateral. Inclusive, na nossa live de pré-jogo, o Anderson até comentou sobre isso, né? Ele falou: o Ferrarese acho que vai de lateral, é um 4-4-2 ou um 4-3-3. Perfeito, né? Porque realmente foi um 4-4-2 ou um 4-3-3 ali. O Ferrarese estava como um lateral porque ele estava apoiando bastante. Alan Franco e Arboleda ficando na zaga. Inclusive, o Arboleda sentiu uma lesão. Eu perguntei aqui para um setorista, um amigo jornalista aí. Ele ainda não sabe falar o quadro do Arboleda. O Arboleda vai fazer exames amanhã porque ele sentiu uma lesão ali na coxa e foi substituído ali no intervalo, galera. Entrou o Juan Tressoldi. Aí que mora o perigo, né? Você tirou o Arboleda também, tem esse detalhe. Quando você tira o Arboleda, você tira o titular e uma potência ali na zaga. Você tira um cara que dá muita segurança para a zaga. Entrou o Juan Tressoldi, aí ficou o Juan Tressoldi, Ferrarese ainda jogando de titular e o Alan Franco.
Eu até pensei, o Ferrarese jogando de lateral, eu até pensei, pô, ele poderia ter entrado então com o Igor Vinícius ou o Cedric, já que seria um lateral. Mas o Ferrarese, galera, ele foi muito bem de lateral, tá? Eu acho que o problema defensivamente não foi as laterais ali, o Ferrarese. Até porque a lateral esquerda, o Enzo Dias, tomou conta dessa lateral esquerda. Não tomou conta? Comenta aí o que você achou aí desses jogadores, o que você achou do jogo. Eu sei que eu tô falando aqui, galera, a minha vontade de xingar, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A minha vontade, assim, sabe? A revolta com esse jogo. Deixa eu colocar aqui pra você dar aquela moral de sempre aqui, ó, pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Teve um lance que o Caleri, ele recebeu a bola, teve um jogador, acho que foi o Luciano, fez o corta-luz, e ele driblou um, aí na hora de finalizar é tudo torto pra chutar. O Luciano também, né? Os dois, né, cara? Até que eles entraram com vontade no primeiro tempo. Só que tá faltando qualidade nesse ataque do São Paulo. Sabe quem foi o cara que colocou os veteranos no bolso, galera? Foi ele, o garoto que eles dizem que não que não está pronto, Lucas Ferreira. Vocês sabem, vocês acompanham aqui o canal, eu falo, esse moleque vai atropelar, porque ele é bom, é rápido, é alto, é forte, é técnico, chuta, não tem medo. Vai errar em determinados momentos, e eu posso falar pra vocês, pra quem viu o jogo, hoje ele não errou quase nada. Dribles, velocidade, lançamentos, chutes, ele tentou tudo e com personalidade. E só 18 anos, não sentiu o peso de jogar uma Libertadores. E para aqueles passapanos de Luciano e Caleri dizendo que eles não podem sair, ah, mas o Lucas Ferreira não está pronto, ele mostrou que deveria ter jogado o Campeonato Paulista sim, porque o garoto deitou na Libertadores, deitou no jogo de hoje. E se a gente tivesse um ataque eficiente como Luciano e Caleri, se a gente tivesse dois jogadores melhores que eles, o São Paulo teria feito um 5, porque chances foram criadas. Mas ali não pode estar o Caleri, ali tem que estar o Rian Francisco no mínimo, ou até mesmo o André Silva. O momento que o Caleri vive hoje é para passar longe do CT da Barra Funda. Desculpa, mas é a minha revolta com esse jogo. Eu não consigo pensar diferente vendo o jogo que o Caleri vem fazendo, galera. Se é para continuar no São Paulo, que fique na reserva. Esse é o futebol do Caleri. É a entrega, a briga. Mas nesse momento onde você, para decidir um jogo, você não precisa de briga, você precisa de gol. Você precisa de jogador que tenha a capacidade de decidir uma partida. E aí o São Paulo entrega o resultado para o Alianza Lima, gente. O São Paulo cedeu o empate vencendo um jogo de um time fraquíssimo que esse Alianza Lima. O Libertad do Paraguai ganhou desse Alianza Lima lá no Peru, na casa deles. O Libertad do Paraguai, que nós vamos pegar na próxima rodada, o Libertad é o líder do grupo, com 6 pontos, ganhou as duas. O São Paulo, ok, tá invicto, e tá invicto com o Zubeldia desde o ano passado também, porque foi eliminado pro Botafogo nos pênaltis. Mas, invicto desse jeito, o que vale é vitória na Libertadores. Não dá pra você perder pontos, não dá pra você fazer um primeiro tempo como o São Paulo fez e depois se acovardar. Segundo tempo, o Zubeldia vai, ele saca o Ferreirinha com 15 minutos de jogo. Aí coloca o Wendel na ponta. Mas por que ele colocou o Wendel, galera? Porque é o seguinte, não tem opção. Ok, não tem opção na ponta, mas ele poderia ter uma opção. Sabe por que ele poderia ter uma opção? Se ele não fosse teimoso e deixasse o Henrique Carmo relacionado, quando ele tira o Ferreirinha, ele poderia ter colocado o Lucas Ferreira na ponta esquerda, já que ele deve ter tirado o Ferreirinha, sei lá, cara, único exclusivamente cansaço, só pode. Mas aí eu me pergunto, poxa, o Ferreirinha jogou o primeiro tempo, jogou muito. Volta no segundo tempo, com 15 minutos de jogo, ele já vai tirar o Ferreirinha? Que cansaço é esse? Tinha acabado de voltar, praticamente. O problema, sabe o que é? É ter que colocar os medalhões. Tem que colocar o Wendel, tem que deixar o Luciano, tem que deixar o Caleri, tem que ter esses caras. Sabe qual que é o problema? Sabe o que ele poderia ter feito então? Tira o Enzo Dias se você quer colocar o Wendel, coloca o Wendel na lateral. Aí ele poderia ter colocado o Lucas Ferreira na ponta esquerda, mas aí que estou dizendo.
Se ele não tem o Henrique Carmo, que ele poderia ter jogado pela direita, que é um outro garoto, mas tá aí para ser usado também. Vamos parar com esse discurso aí, com essa bobeira dos garotos não estão preparados, porque tem uma dupla por aí, tem uma galera que fala, mas os garotos não estão preparados, vão sentir o peso da camisa. Quem sentiu o peso da camisa hoje? Foi o garoto? Não, não foi. Foram os veteranos que sentiram o peso da camisa. Tenham pelo menos decência e humildade de reconhecer que vocês não entendem é bolufas dos garotos. Vocês não acompanham nem a base do São Paulo. Para saber o que esses caras jogam, tem que acompanhar o sub-15, sub-17, sub-20. Os caras não sabem nem o nome dos jogadores, não sabem nem que posição que eles jogam. Então hoje eu falo para vocês, um garoto de 18 anos deu aula de futebol no Morumbi, mas faltou ter jogador veterano competente, porque os nossos veteranos não vêm jogando absolutamente nada. Eu tô falando do Luciano e do Caleri mesmo. É isso mesmo. Agora, depois entrou o Matheus Alves, aí entrou o André Silva. E aí que eu falo pra vocês. Talvez nem entrariam esses jogadores, galera, de verdade. Ele só colocou porque o São Paulo tomou o segundo gol de empate. Se não toma, ele deixaria Luciano e Caleri até o final do jogo, porque ele queria que a torcida aplaudisse eles. Pois é, Zubeldia. Mas você ali, ó, como diz o ditado, peixe morre pela boca. Se você não fosse tão teimoso, São Paulo teria feito 3 ou 4 gols. O problema é esse, a teimosia desse treinador, galera. E eu não tô pedindo fora Zubeldia aqui não. Se vocês quiserem pedir, fiquem à vontade. Eu estou dizendo que ele fez um acerto no primeiro tempo e no segundo tempo ele foi muito mal, mais uma vez. Ele que fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro e hoje o primeiro tempo foi muito bom. Mas o Zubeldia ele não consegue fazer um jogo de 90 minutos muito bom. As suas convicções, as suas escolhas destroem o esquema tático. Ele acaba com aquilo mesmo que ele criou. Porque o Zubeldia, quando começa a fazer as mexidas, na minha opinião, é onde estraga o time. Colocar o Wendel para jogar de ponta, mas não tinha outro. Aí eu falo para vocês, ô diretoria, vamos se mexer. Vamos se mexer porque é o seguinte, não tem ponta, não tem ataque, vocês precisam contratar. O Superbet, super parceiro, é super tudo. Então, cadê o super reforço aí que vai chegar? Não precisa de volante. O São Paulo não precisa trazer aqui um Thiago Mendes. O São Paulo precisa de um atacante que decida, que faça gols. Porque vai chegar numa oitavas de final aí de Libertadores, porque o São Paulo vai se classificar. Pode até não se classificar em primeiro, mas o São Paulo vai se classificar. Porque no próximo jogo é lá no Paraguai contra o Libertad do Paraguai. E aí o São Paulo vai lá passar sufoco lá. Desnecessário, porque poderia ter ganho hoje. Dá moral para a competição. O adversário olha e fala, o São Paulo passou o trator. Mas não. O São Paulo no segundo tempo era perigoso até perder o jogo, cara. É inacreditável o que aconteceu hoje no Morumbi. 50 mil pessoas, 49 mil e alguma coisa, 50 mil pessoas, bilheteria gigante, debaixo de chuva, o torcedor do São Paulo comparece mais uma vez. Faz um primeiro tempo muito bom, aí no segundo tempo é o São Paulo do Zubeldia. É aquele São Paulo medroso que recua. Porque quando ele tira o Ferreirinha e coloca o Wendel, eu sei, ele vai dar mil desculpas aí. Porque o Ferreirinha, isso não quer, tem que poupar, porque tem já... Vai ser aquele negócio. Mas então, Zubeldia, desce lá na base e traz um garoto pra jogar, cara, porque tá cheio de bom garoto na base. Vamos parar com esse negócio do garoto não tá pronto. Quem não tá pronto é o Caleri, o Luciano. Quem não tá pronto é esses caras aí que não estão decidindo é nada. Quando você não tem o Lucas e o Oscar, precisa ter uma solução. Quem que poderia ser? E outra coisa, o Rodriguinho estava em campo também. Ele poderia até ter colocado o Rodriguinho para jogar lá pela ponta esquerda, já que tirou o Ferreirinha. Estou dando as opções, galera, que ele tinha. Não que fossem belas opções. Mas quando ele coloca um outro lateral para fazer dobradinha, é exatamente para fechar aquele lado. E exatamente foi o lado onde o São Paulo tomou o primeiro gol. Então não faz sentido. Não gosto das mudanças do Zubeldia. Vocês sabem que eu gostaria de estar vindo aqui fazer esse vídeo. E, inclusive a capa estava preparada. Quando estava 2-0, acabou o primeiro tempo, para vocês terem ideia. Inclusive, deixa o like aí, galera. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, compartilhar, se inscrever no canal. Beleza? Tamo junto aí. Quando termina o primeiro tempo 2-0, eu fiz uma capa assim. Que show de primeiro tempo.
São Paulo acho que vai golear. Eu pensei, oxa, eu tinha falado que ia ser um 5-0, de certa forma brincando, mas falei, pô, 2-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, o Caleri deve fazer algum gol, vai abrir espaço. Mas nem assim, galera. Mas nem assim. Infelizmente, toda hora eu vou ficar tocando no nome do Caleri porque ele não consegue finalizar direito pro gol. E quando a gente é substituído ali, o melhor jogador da gente, que era o Ferreirinha naquele momento, desandou. Mas não só ele, não. Vamos ser justos, fazer aqui uma homenagem ao jogador Marcos Antônio. O que tá jogando o Marcos Antônio também é brincadeira, hein? Parece outro jogador. Marcos Antônio que não jogou nada os primeiros 6 meses, também não teve muita oportunidade, mas agora com a ausência do Pablo Maia e do Luiz Gustavo, o Marcos Antônio joga uma bela partida de novo, com lançamentos, né? Passes, finalização, tentando chutar, recuperando bolas ali no meio de campo. Um jogador diferente do que foi aquele dos primeiros 6 meses. E agora ele tem contrato até o meio do ano. E é caro também, hein? 25 milhões por aí. Olha, é triste a gente falar isso assim, mas, por exemplo, não chega a ser triste, né? Mas a gente não precisa de volante agora no desespero. Se você precisa de um volante, se vai ser um cara para chegar e resolver e ser titular, ok. Até acho que o meio-campo do São Paulo, galera, precisa de um volante mais pegador. Um cara que é exatamente para quando o jogo estiver desse jeito, o cara segurar, amarrar ali o meio-campo. A gente não tem esse jogador. Mas se você pensar, se o São Paulo resolver a situação e trazer o Luan pode ser aproveitado nesse time. Nesses momentos aí, principalmente, onde o São Paulo precisa então segurar o resultado. Porque o Zubeldia, ele começa a fazer as mudanças, no desespero depois, é André Silva, é Matheus Alves, aí ele começa a mudar, mas ele já começa a entrar no desespero. Porque o treinador, quando faz as mudanças no desespero, ele já se perdeu. Se ele faz as mudanças ciente do que ele está fazendo, o time poderia ter ido melhor. Então, nós vacilamos sim. Perdemos uma ótima oportunidade de fazer 6 pontos em casa. O São Paulo tomou 2 gols de um time cansado, né? Um time bagunçado, né? Um time ruim, um time fraco esse Alianza Lima. O São Paulo criou chances no primeiro tempo para fazer uns 4 ou 5, mas não fez pela ineficiência do nosso ataque. Mais uma vez eu pergunto para vocês, até quando Caleri? E aquele torcedor, vou falar para você. Você que reclama, que fala que, mas vocês estão criticando o Caleri, estão criticando o Zubeldia. Eu não consigo aceitar isso aí. Faça uma reflexão, cara. Faça uma reflexão. Se você morre de amores pelo Caleri, pega um quadro dele e coloca lá no seu quarto. Mas faça uma reflexão. São Paulo precisa de um atacante que faça gols. O São Paulo não precisa de um personagem, de um ídolo ali para dizer, mas o São Paulo tem um ídolo. Ídolo de quê? De quem? Do quê? O cara não joga nada, cara. Luciano e Caleri. 2 pesos mortos nesse time do São Paulo. Ou a diretoria dá mais oportunidade ali para Rian Francisco, ou daqui a pouco esse menino vai sair de graça no meio do ano. Não tenho dúvidas. Porque não é possível também que o empresário desse garoto não está vendo que no São Paulo você tem ali 2 jogadores que jogam lá na frente que não fazem absolutamente nada, né? O treinador insiste com o Caleri, que a gente não entende por quê. Será que ele não pode pensar em tirar o camisa 9 e falar, opa, o Caleri tá mal, cara. Isso é ser inteligente, Zubeldia. Isso é um acerto, cara. Assim como você colocou o Lucas Ferreira, porque não tem outros, mas você usou ele e ele mostrou que tem condições e daqui pra frente tem que ser titular o Lucas Ferreira. Você não pode pensar em tirar esse garoto do time. Se ele joga mal contra o Cruzeiro ou com quem quer que seja, mas deixa ele jogando também para ganhar minutagem. Não vem tirar o garoto numa partida ruim que ele fizer, não. Procure os defeitos desse time, Zubeldia. Ou você ainda vai correr risco de cair. Uma coisa é empatar de 2-2 lá no Peru. É péssimo empatar de 2-2 jogando em casa no Morumbi. Eu quero saber a avaliação de vocês, dê as notas, comentem aí, galera, pra gente repercutir esse vídeo aqui. E compartilhe esse vídeo aí. Gostei demais do primeiro tempo, galera, mas do primeiro tempo, no segundo tempo, hein? Primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo, cara, estragou nossa noite, estragou nossa Libertadores no Morumbi. E é sempre ele, né? Começa a mexer, desanda tudo.
Ah, falta peça? Falta. Pode faltar umas peças, lógico que pode faltar. Mas ele não sabe substituir. Deixa aquele like, fortalece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. Dá até dor de cabeça, cara. Meu Deus do céu, cara, eu fico transtornado, galera. Libertadores é tão especial, cara. Tão especial assim que a gente fica esperando, tão ansioso pra assistir o jogo, sabe? Aí você vê os adversários aí, time grande também ganhando. Eu sei que vai ter gente falando, ah, mas Libertadores é assim mesmo, o Flamengo perdeu em casa. Problema do Flamengo. Problema do Flamengo. A gente tem que olhar o nosso time. Dá pra ter esses vacilos em casa, cara. Que isso sirva de lição para o Zubeldia no próximo jogo. Parar de fazer essas cagadas que ele vem fazendo também em vários jogos. Foi bom contra o Atlético, foi bem o Zubeldia, mas hoje mandou mal demais. E o Zubeldia está devendo ainda, viu? A gente começa a te dar um voto de confiança, não começa a fazer essas bizarrices aí de hoje não, hein? A gente tá tentando dar um voto de confiança, parar de cobrar, de reclamar tanto, mas depois do jogo de hoje, o torcedor acaba vendo que não adianta muito não, viu? É isso, gente. Forte abraço aí. Vamos São Paulo.